Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, o nosso programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade. Recentemente, um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que o Brasil é líder mundial em produção agrícola sustentável. Ou seja, segundo esse estudo, nós temos a melhor taxa de crescimento do indicador baseado na produção agropecuária por emissões de gases de efeito estufa, considerando o período entre 1990 e 2020. E é sobre isso que a gente vai falar no Planeta Campo Entrevista de hoje com José Eustáquio Vieira Filho, ele que é coordenador de estudos em sustentabilidade ambiental do IPEA e é também doutor em teoria econômica pela Universidade Estadual de Campinas. O Brasil, então, como eu disse, é líder mundial em produção agrícola sustentável. José Vieira Filho, então, é nosso convidado hoje no Planeta Campo Entrevista. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aí com você e poder contribuir aí explicando alguns indicadores de sustentabilidade produtiva do setor agropecuário brasileiro. Maravilha, ainda mais quando é boa notícia, aí a gente gosta mais ainda, né, José? Eu vou começar já te perguntando, né, como é que se chegou nesse resultado que mostra que o Brasil é líder mundial em produção agrícola sustentável? Conta para mim. Primeiro, essa foi uma demanda solicitada pelo presidente do IPEA, né, Dr. Éric Figueiredo. Foi uma demanda para subsidiar a visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aos Estados Unidos na semana passada. E o documento ele procura contribuir mostrando alguns indicadores de sustentabilidade produtiva no setor agropecuário e energético, né, comparando com alguns países, né, Argentina, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Estados Unidos, no intuito de subsidiar, né, o ingresso do Brasil à OCDE. Legal, José. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, né, que a gente pode ver agora, que aqui no Brasil, conforme uma das pesquisas do IPEA, a gente tem, então, a melhor taxa de crescimento do indicador Poupa Florestas. Né? A gente está mostrando aí o Brasil com 48%, depois vem a Índia, a Argentina, Estados Unidos, Canadá, França, China e Alemanha. Conta pra gente o que é que significa esse conceito Poupa Florestas na prática. É o seguinte, na prática, quando você tem diversas tecnologias, vou aqui citar algumas delas, fixação biológica de nitrogênio, tropicalização dos cultivos, integração lavoura, pecuária, floresta, mecanização e assim vai, você consegue produzir mais por unidade de terra. Isso significa que você está poupando, né, ou deixando de desmatar florestas no intuito de produzir mais, tá? Esse indicador, Sara, eu só vou fazer uma correção, ele ficou em 43% da área territorial do Brasil. Certo. Isso equivale a mais ou menos 366 milhões de hectares. Para se ter uma ideia, a área colhida, estudada nesse período, ela saiu de 4% para 5% do território nacional no período de 1990 a 2020. E o efeito Poupa Florestas ficou em torno de 43% dessa extensão territorial brasileira, algo mais ou menos de 366 milhões de hectares. Perfeito, José. Ótimo esclarecimento. Agora, falando da redução de emissão de gases de efeito estufa, eu queria te perguntar, né? A gente está falando aqui do Brasil, evidentemente. Como que ela ocorre, né? Ela é considerada, considerando aí o período desde o plantio até a colheita, quando que acontece isso, principalmente, que é, sem dúvida, um dado muito significativo, né? E que cada vez mais o mundo vem se caminhando para isso. Em relação às emissões de gases de efeito estufa, quando você olha todas as emissões totais do Brasil, no período de 90 até 2020, a gente tem uma queda, tá? Isso se deve muito ao plano de preservação e controle da Amazônia, ali no meados da década de 2000, você teve uma queda significativa do desmatamento e isso contribuiu para reduzir as emissões totais brasileiras. Quando você analisa o setor agropecuário como um todo,
há um aumento das emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, quando nós observamos a produção por unidade de emissão, o que se observa é que o Brasil vem conquistando e liderando, né, esse indicador comparado aos outros países. O que isso significa? 1 quilo de alimento produzido hoje gera menos emissões do que no passado. Ou seja, é um indicador de sustentabilidade produtiva muito importante nesse cenário internacional. Agora, José, uma pergunta até de opinião, assim, por que você acha, né, que o Brasil, ele mesmo alcançando esses resultados tão bacanas como o IPEA está mostrando aí, o produtor fazendo um trabalho tão legal para o lado de dentro da porteira, a gente ainda sofre tantos ataques internacionais? É questão de mercado? Então, em parte, existem as questões de mercado, por outro lado, existe a desinformação. Então, acho que a nota contribui no sentido de trazer informações. O estudo, ele faz uma contextualização da política macroeconômica do Brasil, né, inicialmente, compara alguns indicadores, por exemplo, produtividade, produção, uso da terra. Além disso, nós analisamos a matriz energética brasileira e o setor de biocombustível. E os 2 indicadores mais importantes foi o efeito poupa-florestas e a produção por unidade de emissão. O Brasil, ele liderou em todos os indicadores nesse comparativo internacional. É importante destacar o seguinte, que a pesquisa ela se baseou em dados e projeções da FAO, mas não somente se restringiu a esses dados. Nós procuramos também utilizar bases estatísticas oficiais e abertas ao público, privilegiando organismos internacionais e organizações de reconhecimento amplo, como, por exemplo, Banco Mundial, Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o Grupo BP, Associação de Combustíveis Renováveis, enfim, nós procuramos utilizar os dados mais abertos possível para mostrar qual seria o cenário do Brasil comparado a esses outros países. Ah, legal, José. Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre as bases, né, que foram utilizadas, quais indicadores de sustentabilidade que foram analisados e como que o IPEA avalia esse resultado do Brasil. Ficou mais ou menos dentro do que vocês estavam esperando? Era isso que o IPEA aguardava? Então, o Brasil, quando a gente analisa a produtividade ao longo dos anos, né, o Brasil vem crescendo a produtividade total dos fatores desde a década de 70. E essa produtividade, ela tem uma aceleração já no finais dos anos 90 e principalmente nas 2 últimas décadas. Então, o Brasil vem crescendo muito em termos de produtividade. Qual que foi o motivo desse crescimento? Foi o investimento em recursos humanos e em ciência e tecnologia. Agora, é claro que um conjunto de políticas também contribuiu para construir, né, um ambiente favorável aos ganhos de produtividade, que são as políticas de crédito, de seguro, extensão rural e assim vai. Por exemplo, uma política de crédito bem sucedida, ela estimula o investimento produtivo. No caso do seguro rural, a política, quando é acertada, ela minimiza as flutuações do investimento e, diminuindo a incerteza, também contribui para os ganhos produtivos. Tá? O resultado é que a gente tem um crescimento muito forte, tanto na produção agropecuária, na produção agrícola, quanto na produção pecuária. Agora eu gostaria de só fazer um comparativo, sabe? Que é o seguinte, na produção agrícola, o Brasil foi muito bom, teve uns indicadores de produção por unidade de emissão também crescentes ao longo do período, mas a chave desse crescimento está na pecuária. Né? A pecuária da década de 90 para cá foi um setor que cresceu. O Brasil não figurava entre os principais exportadores e hoje é o principal país exportador de carne bovina, exporta muito também carne suína e de frango. Tá? Lembra o seguinte, quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, o setor energético, quando ele emite CO2, esse CO2 ele fica na atmosfera. Agora, no caso da pecuária, você tem a emissão do metano. E na pecuária, a gente não só tem emissões, como também tem sumidouros. Então, eu costumo dizer o seguinte,
é no setor pecuário que que a gente pode concentrar a solução dos problemas, né? Porque a gente pode crescer a produção, mas pode também crescer o sumidouro desses gases e, com isso, diminuir a parcela do setor agropecuário no total das emissões de CO2 equivalente na atmosfera. Não tenho dúvida que a solução do problema passa por entender uma pecuária mais intensiva e tecnológica. E a gente já avançou em tantas coisas, né? Com certeza a gente segue se encaminhando aí para novos avanços, né, José? Agora a gente tem uma pergunta externa, né? A gente tem uma pergunta para você e quem faz o questionamento é Daniel Vargas, da FGV. Dá só uma olhada. Olá, José Eustáquio. Parabéns por mais essa contribuição intelectual. Nós sabemos há muitos anos que o agro brasileiro possui uma capacidade produtiva ímpar e que essa produtividade, como seu estudo revela e constata, ela segue aumentando a passo rápido. Nós também sabemos, por outro lado, que nem todo o país possui a mesma condição de produzir alimentos com a mesma produtividade. O que eu gostaria de saber é de que maneira esse seu estudo nos mostra essa movimentação da capacidade produtiva do agro nas distintas partes do país. Em outras palavras, nós temos um centro de excelência em um oceano de atraso produtivo, ou nós temos, na verdade, essa produtividade crescendo de forma mais ou menos harmônica em todas as regiões do país? Qual é a sua percepção, qual a constatação do seu estudo sobre essa distribuição da produtividade no Brasil? Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Grande participação aí do Daniel Vargas, da FGV, e é claro que eu passo a pergunta para você, José. Bom, Sara, essa a questão da desigualdade produtiva, ela foi colocada pela primeira vez pelo Dr. Eliseu Alves, em 2010, com a análise dos dados do Censo Agropecuário de 2006. O Censo Agropecuário de 2017 confirmou essa concentração produtiva. Então, por exemplo, 9% dos estabelecimentos mais ricos respondem por 85% da produção, enquanto que 91% dos estabelecimentos mais pobres são responsáveis por apenas 15% da produção. Agora, eu falo o seguinte, essa concentração ela é vista aqui nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. O que a gente tem que fazer é conseguir agregar uma parcela desses agricultores menores e médios na dinâmica produtiva. E eu acho que o Brasil vem fazendo isso. Por quê? No campo, ao contrário da indústria, a tecnologia ela é cooperativa. Então, o agricultor, o meu vizinho, ele não tem nenhuma intenção de esconder a informação minha. Então, os agricultores são cooperativos entre si. E, além disso, eu vou dar um exemplo. A Embrapa, alguns anos atrás, lançou o feijão transgênico. 70% da produção de feijão no país é feita por agricultores familiares. Ou seja, a história de que tecnologias não são desenvolvidas para o grupo de menor porte também não procede. Então, eu acho o seguinte, o Brasil ele fez uma revolução na questão de agricultura tropical. Eu costumo dizer, isso não é Revolução Verde. Revolução Verde é a incorporação de insumos modernos de outras regiões na sua produção. Isso aconteceu no México e em um ou outro país asiático. No Brasil, o que nós fizemos foi a construção de novo conhecimento. Então, é muito diferente. E a agricultura tropical, ela surgiu no Brasil. Então, eu acho o seguinte, o Brasil tem muito a crescer. Acredito que essa dinâmica produtiva mais moderna e tecnológica também chega aos agricultores de menor porte e isso vai contribuir no médio e longo prazo com o crescimento da produção. Veja o seguinte, no ano da pandemia, em 2020, o Brasil colheu a sua maior safra de grãos, em torno de 257 milhões de toneladas. E no ano corrente, espera-se que o Brasil venha colher mais um novo recorde. Ou seja, ano após ano, o Brasil vem conseguindo aumentar a sua produção e esse aumento da produção é baseado em ciência e tecnologia. Em última análise, Sara, e aí voltando ao tema do efeito poupa-florestas, né, maior produtividade significa menos fome no Brasil e no mundo e, consequentemente, menos desmatamento. Legal.
Agora eu peço licença para a gente fazer aqui um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com José Eustáquio Vieira Filho. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com José Eustáquio Vieira Filho, que é do IPEA. O IPEA recentemente mostrou que o Brasil é líder mundial em produção agrícola sustentável e esse é nosso assunto aqui hoje. José, seguindo o nosso papo do bloco anterior, eu queria que você falasse para a gente, do seu ponto de vista, onde você considera que o Brasil mais tem acertado nesse quesito, né, de agricultura sustentável e onde que ainda dá para melhorar? Bom, eu acho que o Brasil vem fazendo um esforço grande na pecuária, né? Acho que a pecuária é uma pecuária extensiva no Brasil, então a gente utiliza muito a terra e ultimamente, nessas últimas décadas, a gente vem passando por um padrão mais intensivo, de maior confinamento e maior tecnologia. E é claro, quando a gente inclui a questão dos sumidouros de gás de efeito estufa, a gente tem uma redução das emissões com o aumento da produção. Então, eu acho que, no caso da pecuária, é muito importante nesse sentido. Ah, legal. E também é interessante, né, José? A gente está falando aí de um período entre 1990 e 2020, né, que é o período abrangido aí por essa pesquisa, e foi exatamente quando a demanda por alimentos ela teve um boom, né? Ela cresceu consideravelmente e ainda assim a gente conseguiu ter resultados bem positivos, né? Correto, viu, Sara? Eu vou fazer aqui um comentário em relação à política macroeconômica, né? Nesses últimos anos, nós colhemos uma das maiores safras de grãos, né? Ou seja, aumentamos pouco a área colhida e aumentamos muito a produção por unidade de terra. De um lado, a gente tem uma agroinflação bem arrefecida, não arrefecida, mas bem intensa no território brasileiro. Para você ter uma ideia, houve uma variação dos preços de alimentos de 2020 a 2021 de 11,8%. Né? Essa agroinflação ela está associada a alguns choques adversos. Quais seriam eles? A reabertura das economias pós-pandemia, a alta dos preços do petróleo e energia, o conflito Rússia e Ucrânia, né, problemas climáticos como geadas, secas, né, e uma escassez de insumos importados advindos da China. Isso tudo em conjunto, aliado ao aumento dos gastos públicos nas maiores economias do mundo, e aqui também no Brasil, pressionou os preços. Né? E o que a gente tem que ver é o seguinte: em 2015, mais ou menos, o número de pessoas com desnutrição chegou ao seu ponto mais baixo da série histórica dos dados da FAO. E nos últimos anos, o número de pessoas desnutridas aumentou no mundo, algo em torno de 768 milhões de pessoas no mundo. Mais da metade encontra-se na Ásia, né? Um quarto fica no norte da África e uma pequena parcela aqui na América Latina e no Caribe. E o Brasil, nesse sentido, ele consegue contribuir com a oferta de alimentos, seja no mercado doméstico, seja também com as exportações, ajudando o mundo a minimizar os problemas de segurança alimentar. Eu acho o seguinte, o Brasil, né, nesse cenário de ganhos produtivos e aumento tecnológico, daqui a 10, 20 anos, se essa trajetória continuar nesse sentido, o Brasil vai ser, se não o maior, vai ser o principal player no mercado na produção de alimentos. E eu costumo dizer o seguinte, que desenvolvimento econômico não há como se pensar se você não incluir dois pontos nessa equação. O primeiro é alimentos e o segundo é energia. E a nota também mostra que o Brasil, em termos energéticos, tem uma das matrizes mais limpas do mundo. Para se ter uma ideia, a energia renovável na matriz energética brasileira representa 42% das fontes que nós utilizamos. A média mundial está em torno de 11,9%. Países como a França têm 13% da sua matriz energética de fontes renováveis. Ou seja,
em termos energéticos, o Brasil também está dando a sua contribuição. Isso há duas variáveis. Primeiro, a produção energética por hidrelétrica e, segundo, a produção de biocombustíveis. Na produção de etanol, o Brasil é hoje o segundo maior produtor, né? E a gente tem uma política que data dos anos 70. Né? A gente utiliza atualmente a mistura entre combustíveis fósseis e etanol, e isso também contribui para o meio ambiente. Legal, José. Agora a gente encerra aqui a nossa sessão de perguntas para chamar os dois quadros do Planeta Campo Entrevista, começando pela nossa nuvem de tags. Agora na tela aparece uma nuvem com várias tags diferentes, né? Várias palavras e termos aí ligados à sustentabilidade. Eu gostaria que você escolhesse um deles e me dissesse por que dessa escolha. Eu vou na palavra sustentabilidade e carbono zero, viu, Fábio? Diga-me por quê. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é a questão da sustentabilidade produtiva e energética. E o Brasil, ao contrário de muitas críticas que são feitas, o Brasil se mostra como um líder nesse cenário. Então eu acho que o mundo tem que olhar para o Brasil não como um competidor, mas como aquele país que pode contribuir com problemas de segurança alimentar e segurança energética. E, em termos de carbono zero, como eu frisei que acho que a pecuária tem um grande caminho a percorrer, com uma grande contribuição em termos de redução de emissão, porque este é o setor que a gente não só emite, mas a gente pode também ter sumidouros de gases poluentes na atmosfera. E aí eu vou colocar, o Brasil hoje é uma referência na carne carbono neutra, né? É uma tecnologia e um conceito que vem sendo discutido muito com a Embrapa e algumas empresas do setor pecuário, e eu não tenho dúvida que nas próximas décadas, nos próximos anos, o Brasil vai ser um líder na produção de carne carbono neutro. Então eu ficaria com essas duas palavras, viu, Sábio? Legal, José. Agora, para encerrar, o planeta em 2032. Nesse momento, eu gostaria que você dissesse para mim o que é que você espera ou o que é que você imagina do nosso planeta daqui 10 anos, José? O que eu espero é algo que a gente já está vendo no presente. Então, eu acho o seguinte, é um setor agropecuário moderno, tecnológico. A gente ainda tem que vencer o desafio da desigualdade produtiva, mas esse desafio da desigualdade produtiva vai ser vencido com aumentos de produtividade. Maior produtividade é maior renda para o agricultor, o agricultor exporta mais e a gente contribui com o sistema como um todo. Então, daqui em 2030, eu espero um país, né, consolidado nesse setor, vai ter transbordamentos de desenvolvimento econômico para outras áreas, como a indústria e outras atividades, e o setor agropecuário vai continuar puxando com uma menor desigualdade na produção. Maravilha, José. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Até mais. Eu que agradeço, Sara, e é um prazer sempre contribuir aí com seus programas. Prazer é nosso. Com isso, a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje. Amanhã eu te espero aqui ao meio-dia para o Planeta Campo. Até lá!